Oi, gente. Meu nome é Beatriz, sou estagiária da escola, né, supervisionada pela professora Maria Tereza, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o coronavírus. Bom, o coronavírus, como todos nós sabemos, né, ele é uma família de vírus, tem a coroinha, todos nós vimos, aqui essa imagem representa bem, ele é dessa família de vírus, e a gente está tendo um novo coronavírus, que a gente está conhecendo atualmente como Covid-19 ou SARS-CoV-2, mas que a gente apadrinhou como o Covid-19. Bom, vamos ver um pouquinho como que está a situação do coronavírus no mundo. Aqui eu tenho um painel da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, sobre o Covid-19, e aqui ela é dos dados, né, de 3 de abril de 2021. Esses dados são atualizados diariamente. Então, com certeza, temos, né, um número maior de casos confirmados e também de óbitos. Então, eu vou apresentar para vocês de acordo com essa data. Então, globalmente, a gente houve, né, 129 milhões 902 mil 402 casos confirmados de Covid-19. E nisso inclui 2 milhões 831 mil 815 óbitos, de acordo com a OMS. Então, e aqui, né, uma notícia boa é que a vacina, né, a gente conseguiu fazer a vacina e aí a gente tem o número de 547 milhões 727 mil 346 doses de vacinas que já foram administradas em todo o mundo. Então, esse é um dos dados que a gente tem de acordo com até essa data. Mas vamos enxergar isso em uma tabela. Como que está ficando, né, essa situação? Você pode ver que aqui, né, a gente começou a registrar casos aqui no Brasil lá em fevereiro, né, de 2020. Você pode ver que fevereiro aqui, olha, nem aparece. Começa em abril de 2020. Então, de tão poucos casos que tinham. E aí, de acordo com o passar do tempo, né, os dados acumulados diariamente, esses dados foram aumentando gradativamente de forma muito rápida. Vocês podem observar que aqui não tinha quase nada e aqui que já começa a aparecer e olha agora. Uma coisa, né, assustadora. E o número de mortes, a mesma coisa. Aqui, né, eu coloquei um para vocês verem, que é o diário. Por exemplo, no dia 2 de abril, a gente tinha 129 milhões, 239 mil, 712 casos confirmados. E aí eles mostram aqui o aumento diário, que essa tabelinha mostra. Todo mundo pode entrar no site, tá, da Organização Mundial da Saúde e verificar isso e atualizar. Bom, aqui eu apresentei para vocês como que ficou em relação às regiões, né? Em relação, no caso, aos continentes, né, que a gente tem. Por exemplo, no continente americano, que é o de amarelo, esse gráfico aqui representa a situação do Covid. No continente europeu, é esse verdinho, limão, aqui do fundo, no continente, na verdade, no sudeste da Ásia, a gente tem esse um pouco mais roxo, e aí no Mediterrâneo Oriental a gente tem esse daqui que é uma azul, né, água, e aí da África que é o azul clarinho, e no Pacífico Ocidental que é esse rosinha aqui no fundo. Se vocês observarem, todos eles parecem de uma mesma forma, né, o gráfico. Começa de modo muito pequeno e aí, em determinado momento, eles têm esse salto assim repentino e aumenta muito rápido. E aí eu já vou lançar uma pergunta para vocês. Vocês lembram de algum conteúdo matemático que parece com esse gráfico? Fiquem refletindo. Agora a gente vai ver a situação dos casos no Brasil. Bom, no Brasil, um dado de 3 de janeiro de 2020 da OMS, a gente tinha aqui 12 milhões 839 mil 844 casos confirmados, sendo que o número de óbitos era 325.284 notificados, né? Lembrando que são dados de 3 de abril de 2021. E em relação ao número de vacinas, a gente tinha 16 milhões 593.969 doses de vacina. E aqui a gente pode ver o gráfico da mesma forma. Ó, observem, começa muito lento e de um momento, de uma hora para outra, né, digamos assim, ele sobe rapidamente. Tem esse inclínio, né,
começa a inclinar de forma muito rápida. E com o número de mortes também. Aí, vamos observar o seguinte. Lá no dia 26 de fevereiro de 2020, a gente tinha 5 casos confirmados. Foi aqui, ó, foi registrado 5 casos. Esses dados são da OMS. Lá no dia 4, ó, observe, uma semana depois, no dia 4 de março de 2020, a gente tinha 7 casos confirmados, ou seja, aumentou 2 casos. Lá no 11 de março de 2020, a gente tinha 38 casos confirmados, ou seja, um aumento de 31 casos. Lá no dia 18 de março de 2020, olha que isso é semanalmente, né? No dia 18 de março, uma semana depois, a gente tinha 295 casos confirmados. Foi um aumento muito drástico, sendo que diário, né? Foram 57 pessoas. Então, nesse dia, tiveram confirmação de 57 casos. Mas na semana, assim, né, em relação, desde quando começou, tinha 295 casos. Observe que passou praticamente, nem chegou, né, a passar um mês de registro. Em menos de um mês, a gente passou de 5 para 295 casos. Um aumento aí de 290 casos confirmados. E aí, né, agora, praticamente um mês depois, a gente teve um número de 2.201 casos confirmados, com um aumento diário de 655 casos no dia. Então, aqui você pode observar, comentando em relação à porcentagem que está aqui, isso daqui é 100% da mudança diária, porque foi a primeira vez que ocorreu algum registro. Aqui, né, já o outro dado, aqui no dia, aumentou 16,67%, é uma mudança diária. Nesse dia não teve nenhum registro de casos confirmados. Então, por isso que aqui não tem o aumento diário e nem a mudança diária. E aqui vocês podem observar da mesma forma. Então, observem o tanto que em um mês mudou, né, drasticamente. Aqui, ó, na primeira semana, aumentou 2 casos. E aí, daqui para cá, olha, aumenta quase 2.000 casos, de uma semana para outra. Então, vocês podem observar que começa lentamente, como a gente viu no gráfico, e de um momento, determinado momento, isso explode, né, aumenta muito rápido. E aqui eu trouxe para vocês o dado dia 1º de abril de 2020 também, teve 4.579 casos confirmados até essa data, e o número diário, né, foi 323. Observem que, não necessariamente o número diário, aqui, ó, se você observar essa semana para essa, o número diário caiu. Mas o que a gente está considerando aqui é o acumulado. O que está acontecendo quando a gente acumula. Então, o número de casos total confirmados. E aí, de dia 1º de abril de 2020, né, a gente vai para o dia 2 de abril de 2021 para vocês verem o que aconteceu. No dia 1º de abril, a gente tinha 4.579. No dia 2 de abril, um ano depois, a gente já tinha 12.748.747 casos confirmados, com um aumento diário de mais de 90 mil pessoas. Então, vocês observem que começa lentamente, de um determinado momento, isso tende a crescer muito rápido. Bom, e agora trazendo para vocês saberem mesmo, em Minas Gerais, isso aqui é o dado do coronavírus pelo site, né, do Brasil mesmo, a gente tem 1.153.526 casos confirmados, sendo que em Ituiutaba a gente tem um número de casos de 8.420 casos confirmados. Isso são dados de 3 de abril de 2021, tá? Pelo site do governo brasileiro. Bom, vamos observar que essas duas tabelinhas, como a gente tinha feito lá, né, em relação aos continentes, às regiões do Brasil, do planeta, né, aqui a gente pode observar em relação ao Brasil. Olha, na região de São Paulo, né, no Sudeste, no caso, região Sudeste, no estado de São Paulo, olha como que isso começa muito curto e aí aumenta. Olha esse declínio. Esse declínio não, né? Esse inclínio. A mesma coisa acontece com as outras regiões. E agora, se a gente pensar o número de casos acumulados por data de notificação no Brasil, pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Olha para você ver, acontece a mesma coisa.
E aí eu pergunto para vocês, isso lembra algum conteúdo matemático? Vocês já viram isso em algum lugar? Porque isso daqui são todos dados registrados. Mas onde que a gente viu isso? Qual a semelhança disso com algum conteúdo que a gente já viu na matemática? Tem? Bom, tem. Vocês devem ter lembrado porque vocês viram isso ano passado. Bom, a gente está falando da função exponencial. A função exponencial é uma função que tem uma representação muito próxima com essa que a gente viu. Ela começa de forma lenta e em um determinado momento ela tende a subir mais rápida. Ó, vamos verificar qual que é a definição formal de uma função exponencial. Então, a gente vai considerar um número a real positivo, ou seja, a maior que zero. Tal que o a ele tem que ser diferente de 1. A função exponencial de base a é uma função, né, que sai dos reais indo para os reais positivo diferente de zero, e ela é representada por f de x igual a ax. Observe que a nossa incógnita, né, que é qual o valor de x, o que a gente quer encontrar, ela está aqui em cima. O a é a nossa base. A nossa função ela está no expoente, tá bom? Isso daqui é a definição que a gente encontra no livro de matemática, né, do Dante, de 2014, na página 159. Bom, vamos verificar então como que fica um pouco esse gráfico para a gente entender melhor qual que é a representação dela. Vamos agora então lá para o GeoGebra. Bom, vou mostrar para vocês como entrar no GeoGebra. GeoGebra, né, que é um software, vou digitar o nome dele aqui já. Ó, GeoGebra Online. Vocês vão digitar este nome. Aqui, o GeoGebra, né, ele é um software gratuito que ele imprime para a gente gráficos, tem como a gente fazer uma parte algébrica, ele tem muita ferramenta e que pode auxiliar a gente na compreensão de várias coisas da matemática. Então, vou entrar aqui, a gente vai entrar no GeoGebra clássico. Bom, e aí assim que a gente entrar aqui na plataforma, a gente vai ter dois ambientes do GeoGebra, que um a gente chama de ambiente algébrico, que é essa parte daqui, e outra a gente chama de ambiente geométrico, que é esse daqui que a gente pode ver o que a gente está fazendo, é a parte geométrica. No ambiente algébrico, a gente pode colocar funções, o que a gente está querendo escrever. E aqui na parte geométrica, muitas das vezes, né, vai informar para a gente o que a gente escreveu na parte algébrica. Além disso, a gente tem algumas coisas já prontas, que a gente não precisa escrever. Por exemplo, aqui a gente tem a primeira função, né, que é esse mausinho, para a gente poder mexer, apertar, né, onde a gente quer. E aí, vindo para cá, a gente tem essa opção que a gente pode colocar ponto, ponto em objeto, a gente pode vincular e desvincular pontos, pode achar saídas, interseção entre dois objetos. Aqui a gente pode fazer uma reta, um segmento, uma semirreta, um vetor. Aqui a gente pode fazer retas perpendiculares, paralelas, mediatriz, bissetriz, reta tangente, várias coisas, olha. Aqui a gente pode fazer polígonos, regulares, irregulares, rígido. Aqui a gente pode fazer círculos, compasso, arco, setor. Aqui eclipse, parábola, hipérbole, cônicas. E aqui a gente pode fazer ângulos de várias formas. Podemos calcular a área, calcular a distância, comprimento, perímetro. Podemos ver a inclinação entre dois objetos. Aqui a gente pode fazer a reflexão, a inversão, rotação. E aqui a gente pode fazer um controle deslizante, que é definir uma variável e ir mudando, né, os valores dela. Podemos colocar texto, podemos inserir imagem, colocar botão, várias coisas. E aqui a gente pode mover, né, a janela de visualização quando ela está nessa parte, que é basicamente o jeito que a gente mexe aqui com o mouse, só que tem algumas diferenças, porque aqui é mover literalmente a janela de visualização, né? E a gente pode reduzir, ampliar, apagar, esconder, mostrar, né, exibir o objeto, copiar, enfim, várias coisas. Aqui hoje, o que a gente vai fazer é verificar, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre a função exponencial. Então, aí a gente pensa, qual que é a cara, né, de uma função exponencial? A gente vai escrever aqui um f de x, né? Qual vai ser minha função? Minha função vai ser, eu vou colocar um controle deslizante, porque a gente tem o nosso a. Vocês lembram? Lá, que o que é a definição, né, da função exponencial? A gente tem um número real a positivo diferente de zero. Então, aqui, eu vou colocar um controle deslizante, que eu vou chamar de a, tá vendo? Vou aumentar aqui, é de menos 5
para 10, por exemplo. Ó, observe que eu estou fazendo uma coisa aqui que talvez eu não poderia fazer. Estou considerando menos 5. Eu poderia? Vamos verificar o que acontece? Vou colocar ele aqui. O intervalo dele. Ok. Então, ó, cadastrei o A e agora eu vou escrever aqui na minha função o meu A elevado, né? Vou colocar o chapéuzinho a um X. Vou escalar para cima. Ok? Vou dar Enter. Olha aqui. Vamos deslizar, que o controle deslizante é um nome bem intuitivo. O deslizante é porque a gente pode mexer para lá e para cá. Vamos ver o que acontece. Ops, cliquei em alguma coisa aqui. Vamos ver o que acontece. Quando o nosso valor é negativo, olha, menos 5, menos 4, ó, vai diminuindo, menos 2, menos 1. Nossa função, quando tem valores negativos, ele não existe. Vocês conseguem perceber, então, por que eu não posso assumir, né, um ar negativo? Porque vamos imaginar aqui, suponhamos que o meu ar seja menos 1 mesmo, tá? Quando o meu x for um valor par, a minha função, né, ela vai estar, o gráfico da minha função, ele vai estar localizado de um valor positivo. E aí, quando o meu x for variar para um número ímpar, repentinamente, ele vai ir para um valor negativo. Então, vamos supor que o meu x fosse 2, ele estaria lá em cima, um número positivo. A partir do momento que o meu x vai para 3, ele salta, ele vai direto para um valor negativo. Isso não acontece de forma lisa, né, de uma forma calma. Isso é repentino. Então, eu estou aqui tendo um ponto, a minha função, né, se fosse possível, teria um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e a gente não tem funções assim. A nossa função, ela é algo assim, calmo, né, tranquilo, que a gente pode ver que ela é mais linear, né, assim, em relação a ser contínua. Então, aqui, né, a gente não poderia assumir esse A negativo. E o que acontece se o meu A for 0? Porque a gente falou que é A positivo maior que 0. Observe. Quando o meu A, deixa eu colocar aqui, tá vendo? Se a gente não tiver posicionado, direto fica aparecendo essas coisas. Então, eu coloco aqui no mousinho para eu poder ajustar, né, a minha função. Quando o meu A é 0, vamos identificar aqui. 0. O que aconteceu com a minha função? A minha função está assumindo os valores na reta, mas quando o é maior, né, aqui, ó, porque o que acontece? A gente não tem, né, 0 elevado a 0, como a gente já viu isso. Então, aqui não tem um ponto, é porque o nosso gráfico, ele tá menor, né? E aí, a nossa função começa a ser definida a partir do número maior que 0. Ele é exatamente a nossa reta, né, a parte do x, com valores maior que 0. Que também, a cara da nossa função exponencial é algo que está crescendo. E aqui não, aqui a gente já tem um nome para essa função, chama função linear. A gente já viu isso. Então, não é definida. A gente não quer uma função linear, que a gente quer uma função exponencial. E a nossa função para ser exponencial, ela tem que ser, ou ela tem que ter uma inclinação, uma certa inclinação. E não é o que está acontecendo aqui. Bom, e quando o nosso A é um pouco maior que 0, olha. A nossa função, o que está acontecendo com ela? Quanto mais eu vou aumentando 0, eu vou aumentando o A. Nossa função ela é decrescente, que a gente chama. Ela começa de um valor muito alto e vai decrescendo. E quanto menor for o A, olha, mais inclinado, mais inclinado ela tá. Observa, ó, aqui, olha o salto, ela tá quase em pé aqui, ó. E aí, quando a gente vai aumentando o A, isso vai ficando um pouco mais assim, vai abrindo mais um pouco a cara do nosso gráfico da função. Então, aqui a gente vai aumentando, olha, para você ver como é que ela fica. Ó, no 0,9, olha para você ver, ela tá quase reta já, mas ela ainda assim tem uma certa inclinação. E vocês têm que lembrar que a nossa função também não está definida no 1. Por quê? Porque a gente recai no mesmo caso do 0. A gente tem uma função linear e a gente já tem um nome para ela. A gente está definindo um novo tipo de função. E aí, a partir do A, né, números maiores de 1, o que acontece quando o nosso A é maior que 1? Observe. A gente tem uma função crescente. Começa de valores muito pequenos, né, muito baixos, e aí ela vai aumentando.
E quanto maior o nosso A, mais inclinado vai ser a nossa curva. Olha, observe. Se eu colocar aqui no A igual a 10, por exemplo, olha como que ela ficou bem mais em pezinha a nossa função. E aqui ela vai subindo, 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 subindo. Então, o nosso A, ele vai definir isso, se a nossa função ela é crescente, se ela é decrescente. Lembrando que a gente tem algumas restrições que não tem como a gente definir. Bom, então, isso daqui foi só para relembrar mesmo, vocês já viram função exponencial. Então, a gente relembrou aqui um pouquinho mais o que é a função exponencial, quando ela é crescente, quando ela é decrescente. E agora a gente vai para outro probleminha. Bom, então voltando aqui, a gente tem a nossa definição de função exponencial, agora de forma que a gente realmente vai entender. A nossa função, ela tem um número real A, né, com A maior que zero, e A diferente de 1. Então, a função exponencial de base A é uma função que sai dos reais e vai para os reais positivos diferente de zero. E é representado por f de x igual a ax. Ah, lembrando uma coisa, vou voltar aqui para vocês verem. Por que, né, que a nossa função está saindo dos reais, indo para os reais diferente de zero positivo? Observe que para qualquer valor que a gente colocar no A, o nosso x, ele sempre vai pegar todos os números reais. A gente considera os números reais quando a gente está na reta, né? E aí aqui ela é representada pelo eixo x. Então, se vocês observarem aqui no gráfico, todos os valores de x eu posso colocar na minha função. Por exemplo, quando o meu ar aqui, ó, vou colocar A igual a 2. Vamos ver se vai dar 2,1, tá bom. Você vai observar que a gente pode colocar todos os valores. Eu posso colocar, né, a x qualquer número aqui dos números reais. O x pode ser menos 1, 1, 0, qualquer 5, 10, 100, qualquer valor a gente pode colocar para x. Mas onde a nossa função está chegando lá no eixo y, qual que é o contradomínio da nossa função? Nosso domínio, então, a gente viu que é todos os reais. Mas qual que é o contradomínio? Para onde que ela está indo? Quais valores ela pode assumir? Aqui no nosso caso, a gente está tendo que ela sempre está em cima do eixo x. Ou seja, ela sempre está pegando os valores de y maiores que zero. Tá vendo? Olha aqui. Independente do valor que eu tomar para A, sempre tá, ó, quando o nosso A, a nossa função é decrescente, ele ainda está acima do eixo x, né? Então, nas ordenadas, eles estão pegando apenas valores maiores que zero. Então, independente do que eu faço aqui, ó, da minha função onde ela está definida, né? Sempre vai ser valores maiores. E você pode observar que nunca vai ser zero. Nossa função, definida do jeito que ela está, ela vai diminuindo, diminuindo. Aqui parece até que encosta, mas não. Ela só está diminuindo. Ela não chega no y igual a zero. Então, o nosso contradomínio, que a gente chama, eles são os valores reais, né? Maiores que zero, então positivos, e diferente de zero. Então, são os valores, os números reais, que são diferentes de zero e positivos. Agora, vamos voltar para o nosso probleminha. Bom, então a gente já fez, né, toda essa análise da função no GeoGebra. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Vocês sabem como funciona a taxa de transmissão da Covid-19? Esse dado que eu vou trazer para vocês é o dado de Minas Gerais, mais assim, específico da cidade, né, de Belo Horizonte. E foi feito esse estudo no dia 31 de março de 2021. O que eles tinham, né? A gente vai observar só o número de transmissão, tá? Por infectado. A gente tinha uma média, né, de 1,08%. Então, a taxa de infectados estava entre 1,08%. E o que isso significa? Vamos ver aqui. Significa mais ou menos assim. Eu tenho uma pessoa que está infectada. Essa uma pessoa, vamos supor que ali tinha 1,08. Vamos supor que fosse 1. Se fosse 1, essa uma pessoa, ela infectaria uma outra pessoa. Então, a gente teria 2 infectados. Esses 2 infectados, cada um deles vão infectar uma pessoa. Então, agora a gente vai ter 4 pessoas infectadas. Porque esse daqui infectou mais um e esse infectou mais um. Então, a gente vai ter 4 infectados. A mesma coisa vai acontecer daí para frente. Esses 4, cada um deles vão infectar mais uma, quando a taxa de transmissão está em 1%.
cada um deles vai infectar mais um. Então, de 4, a gente vai passar para 8 infectados. E aí vai acontecendo. De 8, a gente vai passar para 16 infectados. E de 16, a gente vai passar para 32 infectados. E assim por diante. Então, quando a taxa, suponhando, né, que fosse 1%, a gente está tendo, né, aí o caso onde uma pessoa vai infectar, né, mais uma pessoa. Bom, vamos entender como matematicamente o que isso significa. Bom, vamos supor aqui, isso diariamente, tá? No dia 1, aqui, a gente vai ter uma pessoa infectada. No outro dia, né, no dia 2, a gente vai ter essa pessoa infectada e ela infectou mais uma. Então, a gente vai ter 2 pessoas infectadas. No dia 3, essas 2 pessoas, cada uma delas infectaram mais uma. Então, a gente vai ter 4 infectados. No dia 4, 8. No dia 5, 16. No dia 6, 32. No dia 7, e assim vai indo por diante. Bom, mas aí você me pergunta, tá, eu quero saber no dia X. No dia X, quantos infectados que eu vou ter? Tem como a gente descobrir isso? Vamos pensar um pouquinho. O que está acontecendo aqui? A gente está tendo, no dia 1, um infectado. No dia 2, a gente está tendo 2 vezes um infectado. No dia 3, a gente está tendo 2 vezes o anterior. Então, 2 vezes o 2. Só que quem é o 2? Era 2 vezes 1. Então, a gente está tendo 2 vezes 2 vezes 1. No dia 4, é 2 vezes 4. Só que quem era o 4? 2 vezes 2. Mas quem era? E assim a gente vai voltando, ó. Observe. Então, aqui no dia, por exemplo, 6, a gente está tendo 2 vezes 16, certo? A gente está dobrando o caso anterior. Então, a gente está tendo 2 vezes 16, que é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 1, certo? Então, é assim que está acontecendo, né, com o número de casos, com a taxa de transmissão em 1%, tá? Mas vamos pensar, o que é o número 1? O que o número 1 significa? A gente sabe que todo número elevado a zero é 1. Então, o número 1 é 2 elevado a zero, certo? E o que é o número 2? O número 2 é 2 elevado a 1. Vai dar 2. E o que significa o número 4? 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 2. E o número de casos quando são 4 dias, né? Então, é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3. E aqui, 2 elevado a 4, ó. Observe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então é 2 elevado a 4. No dia 6, 2 elevado a 5. Então, observem que, o que a gente está acontecendo? A gente está tendo o número 2 elevado ao dia que eu tenho menos 1. Por exemplo, no dia 6, eu tenho 2 elevado a qual dia que eu tô? 6 menos 1. 2 elevado a 5. Então, a cara da nossa função é 2 elevado a x menos 1. Que função é essa? É uma função exponencial. Observem que aqui a gente está desprezando muita coisa, tá? A gente está considerando que, de fato, uma pessoa em um dia vai infectar a outra, então a taxa de transmissão está em 1. A gente está anulando pessoas recuperadas, a gente está anulando muita coisa, tá? Isso daqui é só uma aproximação de um modelo. Então, aqui, essa aproximação, né, de um modelo, ele é 2 elevado a x menos 1, que é uma função exponencial. Por quê? O nosso 2, ele é diferente de 1? É. Ele é maior que 0? Sim. A nossa incógnita está lá no expoente? Tá, x menos 1. Então, eu tenho uma função exponencial. Qual que é a cara da minha função exponencial? É f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Vamos observar aqui. Esse daqui é o gráfico que a minha função fica. Observe que a minha função, ela está quase em pé. Então, ela aumenta muito rápido. Aqui a inclinação dela é muito grande. Então, aqui, ó, considerando a transmissão com o número de dias, né? Quanto maior for o dia, maior vai ser essa transmissão de forma muito rápida. Vamos pensar aqui.
Então, em 31 dias, vamos supor que a gente... Lembra que a gente perguntou, eu quero descobrir o dia X, quantos casos eu vou ter? Vamos fazer essa pergunta agora, considerando o dia 31. Então, no dia 31, quantos casos a gente vai ter? Desprezando tudo, tá? A gente só vai considerar a taxa de transmissão. A gente não vai considerar recuperados, taxa de óbito, nada disso. Ó, então, o nosso X aqui, ele é 31, que é o número de dias, certo? E aí, a gente vai jogar na nossa formulinha, a nossa função. Então, a gente tem 2 elevado a x, nosso x é 31 menos 1. Isso é igual a 2 elevado a 30. E quanto que é 2 elevado a 30? 2 elevado a 30 é 1 bilhão 73 milhões 741 mil 824 casos. Então, se a gente desconsiderasse todas as outras coisas, em 31 dias a gente teria essa quantidade de casos, que é um número assustador, né? Bom, e aí eu pergunto para vocês, como nós podemos contribuir para diminuir essa taxa? Pode ver que ela é uma taxa assustadora. Então, o que eu posso fazer? O que você pode fazer aí para ajudar a diminuir essa taxa? Primeira coisa, distanciamento social. Não vamos aglomerar, vamos cada um ficar em casa se você puder, se sua família puder. Vamos ficar em casa e nos proteger. Bom, evitar cumprimentos, apertos de mão, tocar nas pessoas, né? Ficar ali aquele 1 metro de distância. Utilizar máscara se for sair. Não saia, mas se for sair, use a máscara. Lave bem as mãos, né? Evita tocar o rosto, evita ficar se tocando, porque mesmo que a gente lave as mãos, às vezes a gente toca alguma coisa, esquece de lavar as mãos e depois vai lá coçar a orelha. Então, a gente está evitando tudo isso. Se espirrar, né? Não espirra na mão, não fica coçando. E se for espirrar, use um lenço. Se não tiver um lenço na hora, aí você coloca aqui para você poder espirrar. Além disso, utilize álcool em gel quando a gente está fora de casa, né? Não tem como lavar a mão com água e sabão, e aí você utiliza o álcool em gel. E fique em casa e proteja sua família, se puder. Além disso, eu gostaria de mostrar para vocês uma informação, né, da cidade de Dom Silvério, que mostra para a gente um pouquinho quando a gente deve procurar ajuda. Então, aqui, ó, na faixa verde, se você estiver sentindo coriza ou dor de garganta, fique em casa e, né, se proteja. Se você estiver sentindo coriza e dor de garganta mais febre, fique em casa, mas fica em alerta. Qualquer coisa você tem que correr. Se você sentir coriza, dor de garganta, febre e tosse, procure imediatamente o posto de saúde mais perto da sua casa, usando máscara ou alguma, né, proteção no rosto. Agora, se você estiver sentindo coriza, dor de garganta, febre, tosse e falta de ar, procure imediatamente um serviço de urgência, usando máscara ou alguma proteção para o rosto, que eles vão saber te orientar melhor. Então, caso tenha alguns sintomas, né, ou você ou alguém da sua família, esperamos que não tenha, mas caso você veja, né, alguém sentindo, aí você passa as informações para eles. Bom, gente, vamos colocar agora em prática, porque eu fiz meu modelo, agora é a vez de vocês. Vamos imaginar o seguinte, imagina que as medidas de isolamento social diminuam essa taxa de transmissão. Então, que agora, a cada 2 dias, uma outra pessoa vai ser contaminada. Vamos pensar assim, ó. No dia 1, teremos uma pessoa contaminada. No dia 3, ó, do dia 1 a gente foi pro dia 3. No dia 3, a gente vai ter 2 pessoas contaminadas. E assim por diante. Eu quero que vocês façam um modelo que vai representar essa situação. Um modelinho igual eu tinha feito lá. E eu vou pedir para vocês falarem para mim também a mesma continha que a gente fez. Quantas pessoas, então, serão contaminadas no dia 31, né? Em 31 dias. E aí, vocês podem utilizar, né, o GeoGebra Online, que eu mostrei para vocês, para fazer, né, o gráfico dessa função. Além disso, eu queria perguntar para vocês uma coisinha. Vocês conseguem agora perceber, visualizar a relação da matemática com a pandemia? Consegue? Se você consegue, você pode escrever um textinho e mandar para mim? Então, eu vou pedir para vocês isso. Se for possível, que vocês respondam isso, faça esses exercícios, né?
esse modelo matemático para vocês entenderem melhor, também para a gente pensar, né, se realmente o que acontece quando a gente isola, o que está acontecendo ali no gráfico, e também vocês me contarem qual que é a relação aí da matemática com a pandemia. Além disso, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa comigo, mandar algum recado, pedir, né, que eu ajude em alguma coisa que ficou faltando, se eu falei alguma coisa errada, porque acontece, eu vou pedir para vocês me mandarem. Escreva em um papelzinho, tira foto, manda para a professora, que ela vai passar para mim, tá bom? Então é isso, gente. Gostaria, aqui eu coloquei, né, minhas referências de onde eu entrei. Gostaria de agradecer todos vocês por terem assistido esse vídeo, ficarem até aqui e até a próxima. Um abraço e até mais!